Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um bate-papo, contando um pouco das experiências que temos vivido com Jesus, tá bom? Desta feita, nós convidamos um amigo e sempre temos convidados aqui, amigos especiais. Dessa feita, Pastor Jober. Tudo bem, querido? Tudo bom, graças a Deus. Maravilha. Antes desse bate-papo, nós temos um recadinho da Santa Ótica. Santa Ótica está com uma nova loja e continua oferecendo a qualidade e o atendimento que você já conhece. Visite o novo espaço para descobrir uma seleção especial de óculos, joias e relógios. Tudo pensando para atender às suas necessidades com excelência e precisão. Esperamos por você para conhecer nossas novidades e aproveitar as ofertas exclusivas. A segunda loja fica na Avenida dos Tarumãs, 1056. E não esqueça de seguir a Santa Ótica no Instagram, Santa Ótica Sinop. Muito bem, não deixe de seguir então a Santa Ótica no Instagram, tá bom? Deus abençoe vocês aí da Santa Ótica, tá certo? Pastor Jober, privilégio, um prazer tê-lo aqui para bater um papo sobre Jesus. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Que bom, né? Rapaz, você não precisa ficar tão assim. Você pode se mexer. Soltar mais. Pode soltar, Isso aí. fica tranquilo. Né? Tem poucas pessoas te vendo aí. 1 milhão, brincadeira. Pastor Jober, para quem não conhece quem é o Pastor Jober esteve pastoreando Sinop, já passou por aqui como pastor ou não? Só como líder? Só como líder. Aí para Santa Carme foi como pastor? Isso, fui para Santa Carme como pastor, fiquei 6 anos lá. E veio para Sinop de novo agora? Isso. Maravilha. Mas para começar essa história, como que chegou o Pastor Jober em Sinop? Quanto tempo de Sinop já? Eu cheguei em janeiro de 2003. Janeiro de 2003. Isso. Minha esposa já era daqui, né? Minha esposa está aqui desde 77, mais ou menos aí, né? Rapaz, e daí ela foi para Curitiba, nós nos conhecemos, né, por telefone, é uma longa história. Começamos a conversar por telefone e depois ela foi embora para Curitiba e lá nós namoramos, casamos, daí em 2013 eu vim para cá, vim parar aqui em Sinop. Essa história eu não sabia não. Isso, vim parar aqui em Sinop. Você estava lá em Curitiba? Em Curitiba. Morando lá? Morando lá em Curitiba. E aí você conheceu ela como? Nós temos um primo em comum. Olha né? só. E ela ligou para esse primo, né? E começou a conversar com o primo dela, né? E depois nós começamos a conversar por telefone também, nos conhecemos por telefone. Sem rede social? Sem rede social. E daí, quando foi ver, nós já estávamos namorando por telefone, namoramos 3 meses por telefone, Fernando. 3 meses por telefone. E depois ela foi para lá, para Curitiba, e lá nós reafirmamos nosso namoro. Deu 1 ano e 3 meses de namoro, noivado e casamento. E aí você veio para Sinop? Isso. Daí em 2003 eu vim para Sinop. Né? O meu primeiro filho, o primogênito, o Gustavo, né? Ele nasceu lá. Ah, né? nasceu lá. Nasceu lá, em Curitiba. Rapaz, né? que história. Essa história eu não lembrava ou realmente eu não sabia dela. Rapaz, então você conheceu a esposa hoje, a dona Débora, por telefone. Namorou, depois ela foi pra lá, e aí vocês continuaram o relacionamento e depois veio pra Sinop. Depois eu vim para Sinop. Muito bem. Mas antes disso, antes de Débora, antes de vir pra Sinop, quando que o Jober teve um encontro com o Senhor Jesus? Na verdade, eu estou na Presbiteriana Renovada desde os 5 anos de idade. Meus avós eram presbítero, meu avô era presbítero, né? Fundador de igreja. Né? E daí meu avô levava a gente para a igreja, né? Escola dominical, etc e tal. E daí, com 15 anos de idade, eu desci as águas. Me batizei com 15 anos de idade. E com 15 anos de idade também tive minha primeira experiência, né, com o Espírito Santo. Olha só. Né? E essa experiência nunca mais fez eu ser o mesmo Jober, né? Daí, desde então, sempre envolvido, né, no meio de igreja, ajudando pastores. Né? Fiquei ali no interior de Paranavaí até os 17 anos e depois, né, terminei meu ensino médio e fui para Curitiba. Né? Em Curitiba eu fiquei 5 anos, né? 5 anos lá, também ajudando os pastores na Igreja Presbiteriana Renovada, né? E daí em 2003 eu vim para cá. Daí aqui começou toda a minha história, né, que me empurrou para o pastoreio. Muito né? bem. Mas o chamado, né, eu sempre ouço, né, dos meus avós, né, desde o ventre. Eu tenho o chamado pastoral. Olha só. E lá nessa época que você, desde os 5 anos, aí com 15 anos se batizou nas águas, né? Fez ali
o batismo nas águas, enfim, mas que dia que você teve a convicção que Jesus era o Senhor da sua vida e você levantou a mão, ou essa experiência foi ao longo do tempo? Teve esse dia, olha, quem quer aceitar Jesus, e você levantou a mão, ou foi uma sequência de eventos e já a decisão por Jesus já acontecia normalmente? Na verdade, eu já tinha uma convicção dentro de mim, né? Eu tinha essa convicção. Eu só me reafirmei no dia do meu batismo, né? O pastor conversou comigo, e aí, né, como que você está? Você está preparado? Nós vamos ter um batismo, né? E naquela época, acontece, a igreja presbiteriana renovada era mais fechada, a questão de doutrina, né? A gente tinha a aula de batismo, depois a gente passava por uma entrevista com os presbíteros, era tudo dessa forma. Olha só. E daí acontece, eu passei por todo o processo das aulas de batismo, depois a entrevista com os presbíteros, né? Depois eu desci as águas, né? Tive uma experiência ali também com meu pai, não aceitava, né, a conversão, né? Porque meu pai, né, não é da mesma fé nossa, certo, até hoje. Certo. Até hoje. E eu lembro que eu fiquei praticamente quase 40 dias fora de casa. Quando eu decidi me descer as águas, né, meu pai falou assim, eu não quero crente aqui em casa, não. Eu fiquei uns 40 dias fora de casa, mais ou menos, e depois eu voltei para casa. Daí foi todo um processo, né? E foi Mas assim. depois ele aceitou. Aceitou, né? Ele foi até na minha formatura, né, no Seminário de Cianorte, quando me formei, né, em 2015, né, esteve lá, participou, conheceu meus pastores daqui de Sinop. Mas deixa eu aproveitar já esse gancho que você acabou dando aqui, sobre essa questão do aceitar ou não aceitar batizar ou frequentar uma igreja A ou B. Uhum. Hoje, como pastor, qual que é a tua orientação para o membro que quer se batizar com 15, 16 anos e os pais ainda não professam a fé, ou, enfim, não são daquela igreja? Qual que é a orientação pastoral que você dá hoje, já que você viveu isso na pele? Geralmente o que acontece? O diálogo é o melhor caminho. Né? O diálogo é o melhor caminho. Nunca, né, vá para o lado da rebeldia, nunca vá para o lado da desonra, né? Porque a Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe para que se prolongue os dias na face da terra. Justo. É um mandamento com promessa. Então, a melhor coisa é o diálogo, né? Conversando, né? Se aconselhe com o seu pastor, né? Coloque em oração essa causa, porque Deus é o Deus que quebranta os corações. Então, sempre oriento, né? Eu trabalho muito com discipulado, né? E tenho um ministério forte, né, na área de discipulado, na área de ensino. Fiquei pastoreando jovens quase 27 anos, né? Fiz uma transição recente, né, da igreja que eu estava pastoreando. E sempre trabalhando com jovens e adolescentes, e chegava essas situações no gabinete pastoral. Né? Filhos, não, eu quero batizar, mas meu pai não quer, meu pai não deixa, né? E o meu conselho era, né, espere em Deus, ore, né? Se Jesus Cristo voltar, você tem essa convicção dentro do seu coração, você não vai ficar. Você vai para o céu, você vai para o céu, né? Então, é um ato público, a gente sempre orienta, né, o jovem, né, para não entrar em questão de conflito, né, com os pais. Porque é muito ruim, Fernando, é muito ruim situação de conflito com os pais. E olha que é para uma boa causa. Sim, né? sim. E aí a minha pergunta para você, seguindo esse raciocínio, é o seguinte, lá da tua época, do teu batismo, como que era esses jovens lá naquela época e vendo os jovens de hoje? Qual que é essa diferença? Porque com 15 anos querendo se batizar, hoje talvez tem jovens também querendo se batizar com essa idade, ou como que está essa... pensando na época que você se batizou e nos dias de hoje, é uma diferença desses jovens querendo mais anseio pelo Senhor ou não, se entregando mais ou não? Como que está isso? Na minha época acontece, eu vejo que tinha mais uma sede, né? Uma sede pela busca da leitura da palavra. A gente foi formado muito na escola bíblica dominical, então todo domingo nós estávamos lá. Então a gente devorava a Bíblia, né? E naquela época tinha muitos debates bíblicos, né? A gente fazia muito debate bíblico com outras igrejas, né? Tinha uma comunhão. Então, assim, isso fazia com que a gente tinha sede para ter experiências com Deus, né? Como eu falei, né? Eu tive minha primeira experiência com o batismo do Espírito Santo, né, aos 15 anos de idade. Porque a gente ia para monte orar, a gente tinha vigília, acabava os cultos, né, da mocidade na época,
Falava mocidade, não é rede de jovens, era mocidade. Mocidade. Né? Naquela época a gente cantava até com pastinha preta, né? Na frente, agora é o momento da mocidade, né? Sei muito bem como entendeu? é isso. E a gente se preparava, tinha esse anseio, tinha esse anseio. E também o que acontece, naquela época tudo era mais fechado, né? Então assim, quando alguém aceitava Jesus, aceitava mesmo Jesus para ficar ali, né? Não para ter esse namoro romântico com Jesus e um pé na igreja, um pé lá no mundo. Não tinha isso, né? Na minha época, entendeu? Hoje eu vejo assim que, né, a geração mudou. Deus continua o mesmo. Só que eu vejo assim que às vezes o pessoal quer ir para a igreja por um estilo de moda, né? E não por um estilo de vida. Olha só. Né? Eu vejo isso acontecendo muito nos jovens. E daí por isso que a gente tem trabalhado bastante com a questão do discipulado, para retomar essa parte do ensino. Por quê? Como mudou a sociedade, né? Hoje tem igrejas que tem 2, 3 cultos. Sim. Né? Eu sou de uma época que acontece que o comércio fechava no meio-dia, né? No sábado. Era raro os comércios que abriam no domingo, era um mercadinho de bairro, outro. E daí as pessoas, né, do domingo estavam na igreja. Sim. Hoje, como a sociedade mudou, hoje tem pessoas que trabalham plantão, tem os shoppings, né, que abrem aí 10 da manhã, fecha 11 da noite. E daí a igreja ela teve que se adaptar a essa realidade. Verdade. E nesse processo de se adaptar, a escola bíblica dominical praticamente, né, deixou de ser usada em muitas igrejas, por causa desse contexto. Então, daí o discipulado, ele vem para retomar isso. Então, hoje nós trabalhamos com um grupo de discipulados. Daí eu vou colocando os jovens para ser discipulados em grupo. A gente faz discipulado 1 a 1 ou em grupo. E a gente vai estudando a palavra desde uma transformação de vida até o batismo, depois experiência com o Espírito Santo. Daí nós estamos procurando fazer essa retomada. Que eu vejo, porque assim, né, ficou tudo muito acelerado para eles também, com o avanço tecnológico, né? Verdade. Igual agora aqui, né, as pessoas vão assistir a gente pela internet por uma TV, né? Antigamente não tinha isso. Eu sou da época da internet de escada. Sei como é. E quem tinha internet de escada era luxo, né? Era luxo. Né? Então, assim, a gente ouvia muito a palavra dos pastores através do rádio. Né? Hoje tudo mudou. Então a gente vê até nessa questão do jovem, na questão da busca mesmo por Jesus, né? Você falou que foi batizado com o Espírito Santo foi no dia do batismo ou próximo desse? Próximo do dia do batismo. E como é que era essa busca nessa época aí? Como foi você esperava por isso? Era um anseio do Jober lá, adolescente de 15 anos, ser cheio do poder de Deus? Como que era isso? Na verdade, eu já tinha esse anseio, né? Desde cedo ir na igreja, então a gente vê as pessoas ter experiência, a gente ouve muito testemunho, né? Tinha aqueles cultos de fé no meio de semana, né? E tinha aqueles momentos de testemunho, e daí as pessoas contavam os testemunhos, né? De visões que teve, curas que recebeu. Daí, durante os cultos, eu vinha pessoas falando em línguas, e eu tinha esse anseio, eu falava, Senhor, eu quero ter uma experiência assim, né? Eu tinha convicção que Deus estava comigo. Né? A primeira experiência nossa é a conversão. Sim. Né? E depois vem os dons, né? Os dons, né, que autenticam o nosso chamado e etc e tal. Então eu tinha esse anseio, eu via as pessoas falando em línguas, eu via as pessoas sendo curadas, eu falava, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E daí eu ia para a vigília. Daí quando tinha vigília, eu estava na vigília, monte, né? Interior do Paraná, né? A gente, dessa época a gente via até brasinha, né? A famosa foguinho lá. Foguinho lá, entendeu? E a gente passava a noite toda praticamente orando, saía dali, né? Ia direto para a padaria, tomar café, né? Se ajeitava e ia para a escola bíblica dominical. A gente tinha essa sede, né? Essa sede de busca, né? E daí tinha os evangelismos que a gente fazia na praça. Geralmente era de sábado para domingo, vigília, escola bíblica dominical, daí a gente ia para a praça fazer evangelismo, depois do almoço, voltava para casa, descansava um pouquinho e ia para o culto à noite. Olha só. Era desse jeito. Então tinha aquela sede. Então eu me batizei, né, com 15 anos de idade, desci as águas, e daí tinha um encontro, né, da nossa igreja, né, na região ali de Cianorte, perto da Páscoa,
né? E as igrejas nessa época, todos desciam para lá, né? Com caravanas. E era um encontro de uma semana. Olha só. E daí vinham os missionários, né? Das nossas igrejas, que moravam fora do Brasil para pregar, pastores. E ali tinha uma sala de oração naquele seminário Cianorte. Foi a casa que eu me formei. Sim. Em 2015. E eu fui para essa sala de oração que tinha ali. E eu direto estava naquela sala de oração ali, buscando. Daí nos intervalos das pregações eu estava ali buscando. E eu lembro que foi no último dia. No último dia, um missionário, lembro o nome dele até hoje, missionário Tony, entendeu? Ele chamou todo mundo que estava ali e falou assim, vamos fazer uma roda bem grande aqui. Saia da sala agora, vamos fazer uma roda bem grande. Né? E o seminário lá tem um espaço bem amplo, gramado, sabe? E a gente fez uma roda bem grande, falou, pega na mão da pessoa que está do seu lado ali. Vamos agradecer a Deus, né, por esses dias de encontro de avivamento aqui. E nesse momento que ele começou a orar, agradecer a Deus, né, e eu com aquela convicção forte que ia acontecer alguma coisa, e eu pensei, Senhor, não quero sair daqui sem ser tocado pelo Espírito Santo, né? Olha só. E foi naquele momento, quando eu vi, eu já estava caído no chão, falando em línguas, né? Aquele mover. Isso, tive uma experiência assim, aleluiada, como eu falo, né? Vi anjos, né? Vi um cenário assim extraordinário. E desde então, eu falo para os jovens, né? E nos meus discipulados, eu falo assim, desde então, né? Quando eu pensava em querer me afastar da presença de Deus, vinha aquela visão que eu tive daquela experiência. E daí eu falava, não, minha vida não é lá fora não, minha vida é aqui dentro. Minha vida é aqui dentro. Entendeu? Porque assim, né? A palavra, ela muda, trabalha dentro de nós, mas as experiências, elas autenticam aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente, né, decora, aquilo que a gente busca, as experiências, ela é a autenticação. Então, desde então, nunca mais fui o mesmo depois daquela experiência com Jesus. Que maravilha, hein? E de lá para cá, até você ter o contato para vir para Sinop, o que mais de experiência o Jober viveu lá, jovem, adolescente, enfim, nos cultos, como que era essa vivência lá na época que você estava lá? Daí depois que eu tive essa experiência com o Espírito Santo, daí Deus começou a me projetar. Né? Eu sempre fui conversador, né, falador, mas quando pegava um microfone na mão, eu travava. E daí depois dessa experiência, né, me deu mais ousadia, me deu mais coragem. E daí eu comecei a trabalhar junto dos adolescentes da igreja, e daí logo o pastor, né, lançou um projeto de pregação nos lares, era culto nos lares. Culto nas casas. Isso. E daí começou a me levar junto. Eu lembro que daí os adolescentes começaram a fazer culto nos lares. E boa parte das ministrações ele começou a colocar sob meu encargo. E ali eu comecei a pregar, comecei a ser usado por Deus ali, pregando nas casas. E depois eu logo dos adolescentes passei também para a mocidade, né? E depois, né, da mocidade eu também tive envolvido no trabalho de missões da igreja, que a gente pregava nas praças. Né? Tinha uma praça, né? Uma praça do lado da rodoviária. E a gente fazia evangelismo ali. Lá em Cianorte? Em Paranaguá, na minha cidade natal. Lá. Daí a gente fazia evangelismo ali. Eu lembro que o pastor falou assim, eu vou dar uma caixa de som para vocês, tá até com o alto-falante furado, né? Um microfone, né, para vocês, e deixa Deus usar vocês. Né? A gente ficava com o microfone com o cabo até quebrado, a gente tinha que amarrar para ele pegar, né? E a gente pregava. A gente pregava ali, né? Eu, um amigo meu, o Emerson, que hoje ele é pastor em Peixoto, olha só, né, da nossa igreja. Juliano, que hoje também é pastor lá em Santa Catarina, Joinville, se eu não me engano, que ele está pastoreando. Né? Que safra, hein? E daí tem o Marcos, que hoje ele é presbítero, numa igreja nossa em Curitiba. Quase todos viraram líder. Olha só. E a gente pregava lá e daí tinha os pés inchados, que a gente fala, né? O pessoal, né, andarilho que ficava ali. E ali que a gente teve as nossas experiências de expulsar demônios ali com eles, entendeu? E daí no domingo enchia, né? A igreja enchia.
né, dessas pessoas que eram andarilhos, pessoas que estavam alcoolizadas, porque a gente acabava de pregar ali, né, fazia apelo, alguns aceitavam Jesus, né, depois dessas experiências que alguns, né, eram libertos, né, de espíritos demoníacos, eles iam para a igreja. Daí começou a encher de andarilho ali, entendeu? Na igreja ali. Evangelístico forte. O pastor ficava até meio assim, pastor, meu Deus, né? Tinha alguns que dava trabalho, né, para os diáconos e tudo, mas nós vemos assim, que Deus fez uma obra, né? Deus fez uma obra, né? Eu vejo que de repente acontece, alguns deles hoje deve ter em alguma igreja sendo, né, homens de Deus, com família, né? Eu vejo assim que foi fundamental para nós. É que não fazemos conta, né, Joga? Isso. Você faz conta? Você não faz conta, porque você já não está lá mais. Qual que é o papel do pastor, do líder, do evangelista, do líder, né? Enfim, é lançar aquela palavra, aquela semente, orar, falar do amor de Deus para as pessoas. A partir daquele momento ali, a pessoa vai seguir a vida dela, no caso, se não tem um discipulado, não tem um acompanhamento, mas você fez a sua parte ali, né, de um bom evangelista na praça ali, na rua ou na casa, e a gente não faz conta de quantas pessoas tiveram a sua vida transformada de fato, porque depois você segue o seu caminho, vai para um outro local, enfim, mas eu acredito que a semente lançada, a palavra lançada numa boa terra, né, ela vai germinar e vai dar bons frutos. Sim. E daí, com 17 anos, eu fui embora para Curitiba. Eu saí dali, de Paranavaí, terminei meu ensino médio, né, recebi um convite para morar com uns amigos nossos, que eram ali da cidade, que tinham ido embora para Curitiba, e eu fui embora para Curitiba. Né? Falei, não, vou morar na cidade grande. E fui embora para Curitiba lá, e eu fiquei 5 anos lá. E lá eu fui líder de jovem, né? Trabalhei bastante na igreja, né? Na igreja do Bigorrilho, primeira igreja nossa lá, trabalhei bastante lá, ajudei os pastores. E daí de Curitiba, daí eu vim para Sinop, depois que namorei, casei lá, né? O Gustavo nasceu lá, e daí nós viemos para cá. Eu nem conhecia Sinop, nem sabia para onde era o Mato Grosso, moço. Olha só. Não sabia. Você não é daqueles que, quando falava Mato Grosso, pensava só em onça, índio? Não, na verdade, assim, quando eu falei que vim embora para Sinop, um tio da Débora, né? Eu morava com esse tio da Débora, ele falou assim, meu filho, você vai, né? Mas se de repente você quiser voltar, né? Eu mando dinheiro para você, mas eu vou falar para você, lá em Sinop tem onça, né? Lá em Sinop tem isso, tem aquilo. Colocava medo na gente, né? E eu nem sabia para onde era o Mato Grosso. E eu lembro que eu peguei um ônibus lá na rodoviária, levei minhas coisas, né? A Débora, na verdade, a Débora veio primeiro. A Débora veio para visitar os pais, né? Fazia muito tempo que ela estava lá, não tinha visto mais os pais. Ela veio para visitar os pais, veio com o Gustavo, e eu fiquei. E eu lembro que nesse serviço, eu estava trabalhando no serviço, e eu fui dispensado desse serviço. Fui dispensado. E eu entregava currículo, rapaz, fazia entrevista. E nada. E nada. E meu currículo era muito bom. Muito bom. As portas fechadas. Entendeu? E as portas, né, fechou de uma tal forma. E daí, uma conversa com a Débora, ela falou assim, seguinte, se eu arrumar serviço aqui, né, daí você vem. Se você arrumar serviço aí, daí eu volto. Ah, foi um combinado de vocês. Foi um combinado. E daí eu lembro que ela fez um currículo meu, né, com algumas coisas que ela sabia e tal, e levou esse currículo lá no Frialto. Levou lá no Frialto. E daí o pessoal olhou pro meu currículo e falou assim, ele faz tudo isso aqui? A Débora falou assim, acho que faz. Né? Daí ela falou, dá uma ligadinha para ele. Eu lembro que a mulher do RH me ligou, eu estava lá em Curitiba, você faz tudo isso mesmo? Porque eu mexia com folha de pagamento, né? Minha área era departamento pessoal, né? E eu sou técnico contábil também. E daí eu falei, faço. Cuidava de folha de pagamento, rodava folha de pagamento para a Ambev, né? Lá em Curitiba. Fazia folha de pagamento para 700 funcionários sozinho. Eu falei assim, não, faço tudo isso daí. Então ela falou assim, se você chegar até tal dia, o emprego é seu, o salário é tanto. Rapaz, era 2 vezes, 3 vezes mais do que eu ganhava lá. Olha só. Aí eu vim. Eu lembro que eu morava de aluguel,
Daí eu fiz um combinado com a dona da casa, para ela ficar com os móveis, tudo lá da casa, para ficar, né, pelo valor do aluguel. Peguei uma caixa de geladeira, cortei no meio, joguei todas as roupas dentro, embalei, e joguei dentro do ônibus e vim. Partiu Mato Grosso. E vim em Mato Grosso. Né, saí na sexta-feira, cheguei na segunda-feira aqui. Eu lembro que cheguei na segunda-feira, na segunda eu fiz entrevista mesmo, na segunda tarde eu fiz entrevista. Né? Daí na quarta-feira comecei a trabalhar aqui, daí nunca mais fiquei desempregado. E foi assim que começou a minha vida profissional aqui em Sinop, né? Daí depois eu trabalhei, né, com o pessoal do Grupo Belincanta, né? Vim trabalhar era TCS, agora é a Rosa. Sim. Eles tinham comprado essa empresa. Sim. Trabalhei ali quase 2 anos. Daí saí dali e fui trabalhar com o pessoal dos trombeta. Né? Daí fiquei trabalhando também no escritório deles por um tempo. E daí fiz um concurso. Daí passei no concurso. Né? Fui guarda de trânsito quase 8 anos. Rapaz. Quase 8 anos. Talvez você lembre dele aí. Alguma multa que você ganhou, talvez foi esse rapaz aí que anotou. A culpa é sua aqui. Parou errado, estava sem capacete, habilitação não tinha. Você ficou 8 anos na guarda de trânsito? Fiquei 8 anos. No início da guarda, praticamente, 8 ou não? anos, na verdade, acontece, se eu não me engano, eu fui o segundo ou terceiro concurso, se eu não me engano, da guarda. Se eu não me engano. Foi bem no início. Né? Foi feito um concurso para 60 guardas e eu passei nesse concurso. Demoraram quase 2 anos para me chamar. Entendeu? Daí eu entrei na guarda, fiquei trabalhando na rua por um tempo, acho que 2 anos por aí. Depois logo, né, o pessoal viu meus dons, que eu falo, né, que eu brinco, daí eu fui para a área de educação para o trânsito. Aí desenvolver projetos de educação. Palestrar em colégio, né, ajudava no projeto, né, tinha um projeto Agente Mirim, Agente Palestrante. Nossa. Você ficou, então, o resto da tua participação dentro da guarda foi mais em cima das palestras? Em cima das palestras. Palestrava em universidade, escola de ensino médio, educação fundamental, infantil. Né? Essa era a minha área. Né? Palestrei muito. E gostava. Entendeu? E aí, quando que foi a decisão de estar à frente da igreja, ou ajudar, no caso ali, você estava como guarda, mas também na igreja estava ajudando? Eu estava ajudando. Na verdade, quando eu cheguei aqui em 2003, eu fiquei quase um ano, assim, meio estagnado. Stand-by, né? E eu lembro que acontece, não estava conseguindo me adaptar, era muito calor aqui, o clima era diferente, né? Nunca tinha bebido assim, água de poço, sabe? Né? Eu lembro que eu peguei uma virose brava, moço, eu pesava 30 quilos, cara. Molhado, como o pessoal fala, né? Eu peguei uma virose, eu falei assim, vou morrer. Né? Rapaz, que história. E daí que acontece, eu fiquei um ano praticamente assim, sem me envolver com nada na igreja, eu ia nos cultos. Daí ali a IPR Central, né? Que hoje é a IPR Central, era uma igreja só aqui, na época, acho que você deve lembrar. Sim. E eles começaram com um trabalho forte de células, né? E eu lembro que a Débora falou pro pastor Josué, pastor, vai atrás do meu esposo, ele sempre foi envolvido com a igreja e tal. Né? E daí o pastor me chamou para participar de uma célula. E eu comecei a participar dessa célula. Ariovaldo. O Josué. E ele morava no fundo da igreja lá. Né? Tinha uma casa de madeira ali no fundo da igreja. E quem participava da célula? Eu, o Nito, que é o seu cunhado. Olha só. O Dr. Ricardo, né? Participava. Ricardo. E tinha mais alguns homens, que eu não lembro agora. E foi ali que começou a minha história, em se envolver com as coisas da igreja, numa célula. Comecei a participar de uma célula. Pequeno grupo. Isso, daí eu cheguei aqui, estava tendo a terceira noite das cabanas. Nossa. A noite das cabanas estava bem no início, sabe? Eu comecei a trabalhar, né? Vender refrigerante, ajudava a puxar cadeira. Foi assim, o meu envolvimento, né? E daí o pastor Josué foi me envolvendo nos trabalhos da igreja. Foi me envolvendo. Daqui a pouco, quando eu vi, eu já estava liderando o ministério. Liderei o Ministério de Teatro por
quase 8 anos. Foi ali que foi minha porta de entrada mesmo, trabalhar com Aí pessoas. você ficou no teatro 8 anos. 8 anos. A gente fez muito teatro. Você tem um quê com 8 anos ali também, né? Pois é, rapaz. É um ciclo, né? Rapaz. Cada 8 anos parece assim, vai mudando alguma coisa da minha vida, sabe? E daí acontece, eu fiquei na frente desse Ministério de Teatro quase 8 anos. E depois eu fui projetado para liderar os jovens. Né? Liderei os jovens ali, pastor Josué. Que tinha outro nome na época. Era Gaditas. Gaditas. Era Gaditas. Daí o pastor Josué foi pastorear a IPR Ibirapuera, onde eu estou hoje ajudando ele. Né? Ele foi pastorear lá, que tinha sido aberto a igreja. Ele estava à frente dos jovens nessa época. Estava na frente dos jovens. E aí Isso. foi aberto um trabalho lá, ele foi enviado para o Ibirapuera, que está até hoje, e você começou a cuidar então E eu comecei a cuidar dos jovens. Fiquei ali na frente dos jovens. Quantos jovens tinha mais ou menos na época? Tinha uns 120. 120 jovens na época. Na época Era um grupo bom. Era um grupo, acho que das igrejas evangélicas aqui, acho que era o maior grupo que tinha. Na época era o maior grupo que tinha. Né? E assim, o Josué fez um trabalho sensacional quando ele veio para cá, para ser auxiliar do pastor Eovaldo, né? Ele veio para cá solteiro, né? Menino novo ainda, fez um trabalho sensacional. E daí ele entregou a rede com 120 jovens. E daí eu fiquei cuidando dos jovens até o dia que eu fui para o seminário. Até o dia que eu fui para o seminário. Né? E depois, né, quem veio outro pastor e logo depois o Renan assumiu. Olha só. Né? O Renan foi liderado por nós também, olha Bruno, só. Jimmy, hoje são todos pastores, né? São todos pastores. Né? Foi experiências assim que eu falo, aleluiadas. Né? Muita noite escabana, muito intercâmbio, né? Muitos retiros que fizemos, evangelismo nessas praças aí que nós fizemos. Foi muito 10. Foi preparação para o ministério, na verdade. Tudo que acontece no grupo pequeno, culto ao ar livre, um evangelismo aqui, um auxílio ali, vai te preparando, obviamente, Sim. Para quando você assumir lá futuramente uma igreja, você ter condições de avaliar, ajudar, organizar, né? Uma organização. E aí, quando você decidiu ir para o seminário, como que foi isso? Você que decidiu, o pastor te chamou, como que foi essa convicção de ir para o seminário? Na verdade, era assim, eu já estava ali na igreja há algum tempo. Daí tinha algumas pessoas que estavam sendo enviadas, né, para o seminário. Né? Tinha pessoas mais novas do que eu de igreja, que foram enviadas, e eu só ficava, ô Senhor, né? Você está com vontade. Quando que vai ser, né, e tal. E eu ficava aquela ponto de interrogação, né? E aí, nesse meio tempo, surgiu alguns convites, né? Eu lembro, olha só o Espírito Santo fazendo lembrar aqui, se trabalhava com o Sinop Gospel, né, na época, e eu lembro que tinha uma web rádio, não sei se você lembra, veio uma web rádio. Sim. Acho que era o Rudy Roger que, sim. Né? E eu me envolvi com esse negócio de web rádio. Comecei a fazer, né, programa de casa lá, eu tinha um computador, fazia lá de casa e tudo, eu comecei a conhecer algumas pessoas, e eu lembro que teve um pastor, não vou falar o nome porque é questão ética, né, mas eu lembro que teve um pastor de uma cidade, né, na capital aqui do Mato Grosso, uma vez ele me ligou, que ele ia ter um evento da rádio, ele ia vir aqui, ele me ligou, queria conversar comigo, com a Débora, a gente foi conversar e tudo, e ele fez uma proposta para mim. Queria te levar embora. Não, para abrir uma igreja do ministério dele aqui. Eu vejo que você tem potencial, né, tem potencial, você prega, você Tava fala te namorando. bem e tal. E nós queremos abrir uma igreja nossa aqui, do nosso ministério, assim, assado. Eu gostaria de convidar você e tal, não sei o quê, né? E eu falei, pastor, eu vou orar. Não vou tomar nenhuma decisão assim, não. Beleza, fui para casa, chamei a Débora, né? E aí, amor, o que você acha? Amor, meu coração é renovado, o seu também. Não adianta a gente tentar se aventurar, não. Vamos esperar o tempo de Deus. Pronto. Né? E meu temperamento sanguíneo. Eu falei, mas quando que esse tempo vai chegar? Não sei o quê. Né? Ela falou, calma o seu coração. Né? Calma o seu coração. Né? E daí passa-se mais um tempo, né? E a gente ajudando, trabalhando ali na igreja e tal, né? Daí esse pastor me ligou. Eu falei assim, pastor, a gente vai ficar na renovada, assim, assado, eu quero agradecer, mas não é para nós, não. Deus nos chamou para servir dentro dessa denominação. Tá ok, então. Daí,
Vida que segue. Mas eu penso, né? O que eu vou falar, talvez pessoas possam estar passando por isso em várias áreas. Você está ali com aquela vontade, né, de fazer a obra, de pastorear, ou de liderar, ou de fazer o seminário, enfim. E aí cresce essa questão do potencial que você tem, alguém enxerga isso. Talvez naquele momento você fala assim, nossa, os meus pastores aqui do meu lado não estão me enxergando. Uma pessoa de fora teve que me enxergar. Quantas pessoas não estão passando talvez isso hoje, né? Talvez estão num trabalho, talvez o patrão não enxerga, talvez estão numa igreja, acha que ninguém está vendo e você teve essa, juntamente, lógico, com a sua esposa, teve essa cautela, esse esperar em Deus. Não é fácil, né? Não é. Eu vejo que foi um teste da parte de Deus. Porque a gente tem que passar pelos processos. Eu vejo que foi um teste da parte de Deus. Né? E daí depois passou um pouquinho, veio outra pessoa e nos convidou. Também. Né? De um ministério daqui da cidade. Nos convidou para estar ajudando em outro ministério, né? Me ofereceu um cargo de liderança, né? Em outro ministério. E daí nós recusamos novamente. Nós entendemos que nós precisávamos permanecer onde a gente estava e tudo. E eu entendi que foi todo um processo e foi um teste da parte de Deus. Um teste da parte de Deus. E daí eu lembro que veio um pastor, né, que assim tem um chamado profético, né, amigo nosso, mora em Cianorte, ele é itinerante, sempre ele está aqui na cidade, que é o pastor Davi. E eu lembro que ele me ligou, né? Nessa época eu já estava trabalhando na guarda, né? E ele me ligou e falou assim, tem como você me dar uma ajuda, né? Eu preciso visitar alguns pastores e eu não tenho veículo. Eu falei, não, beleza, pastor, estou de folga, né? Estou de folga. Daí eu lembro que eu coloquei ele no meu carro, né? Daí levei ele na casa de alguns pastores para ele orar e daí ele falou, agora me leva na sua casa. Ele levou na minha casa. E eu estava no processo de ampliação da minha casa, né? Construindo e tudo e tal. E daí ele orou, né? Lá em casa e eu lembro as palavras dele. Ele falou assim, tá ficando bonito aqui, essa ampliação. Só que você vai ficar pouco tempo aqui. Deus vai te levar para você se preparar. Chegou o momento, né? E a palavra que está sendo liberada para você é o seguinte, que você vai ser levado na melhor fase da sua vida. Ministerial, né? Profissional. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Vai entregar o Isaac. Aí você tem que fazer a escolha. Entregar o Isaac. E ele entregou essa palavra e beleza, foi embora. Né? E eu continuei, né, trabalhando. Né? Daí eu lembro que estava indo muito bem ministerialmente ali na central, liderando os jovens, né? Fazendo um excelente trabalho ali, Deus abençoando. Né? A gente tinha um povo bem unido, um povo que ajudava a gente, né? E bem apegado a nós. No serviço na guarda também, daí eu recebi uma promoção, né? Saí da rua e fui trabalhar nesse departamento de educação para o trânsito, recebi essa nomeação e Deus me deu muita graça. Deus me deu muita graça e comecei a ser conhecido, né? Comecei a ser conhecido na cidade, dava entrevistas nas TVs da época e tal, né? E tinha a semana do trânsito, né? E eu, né, encabeçava tudo aquilo ali, né? E daí chegou o momento, né? Deus falou, é agora. É agora. E daí eu falei para Débora, chegou o momento. E Deus daí ele encaminhou tudo. Eu lembro que daí eu peguei meu afastamento, né, da Secretaria de Trânsito e saiu o afastamento da Débora junto também, que ela pediu. É raro isso acontecer. Porque a Débora também trabalhava na Secretaria de Educação, trabalha até hoje, né, concursado. E saiu junto. Os dois. Os afastamentos. E aí a gente foi embora para o seminário, né, 2013, fui embora para o seminário. Os meus móveis dei tudo para os jovens da igreja. Tinha uns jovens que estavam vindo, né, de outra cidade, tinha uns que estavam namorando, ia casar, e eu dei tudo os móveis. Abençoou a vida do pessoal. Foi abençoando a vida das pessoas, foi abençoando. Só fui com o meu uno missionário, tinha um uninho missionário, né, e com as roupas. E lá começamos uma nova vida, lá em Cianorte. E foram todos foram para lá? Isso, eu, a Débora, o Gustavo e a Ana Júlia. Olha só.
né? Daí aluguei uma casa, né? Quem é solteiro mora de regime internato, né? Casado, daí tem que alugar casa. Rapaz, E vai que atrás. desafio, hein? Vai atrás para alugar casa. E eu não conhecia nada na cidade. E eu fiquei, né, num quarto, numa sala do seminário lá. E eu lembro que o pastor falou, ó, você pode ficar aqui no máximo, acho que é 6 dias. Ah, no último dia apareceu uma casa para mim. Tava orando, apareceu uma casa para mim. Deus abriu as portas. O dono da imobiliária falou assim, não, mas você precisa de um avalista. Eu falei, ó, eu tenho uma casa em Sinop, né? E eu falei para ele assim, ó, e aqui, ó, posso te mostrar meu contra-cheque, que eu sou concursado ainda, só tô afastado. Falei para ele. Ele olhou para mim e falou assim, mas você veio fazer o que aqui? Eu falei assim, vim estudar, vim me preparar, tenho um chamado, né, pastoral, assim, assado, tal, não sei o quê. Ele falou assim, ó, eu vou ser o seu avalista. Dono da imobiliária, dele foi o meu avalista. Daí eu entrei para dentro da casa e eu falei assim, Senhor, eu só vou sair dessa casa aqui o dia que eu voltar para o meu presbitério. Porque direto tinha pessoal pé de casa, quem mora de aluguel, né? Sim. E tal. Falei assim, rapaz, eu fiquei lá. Depois eu lembro até que a dona da casa tirou da imobiliária e ela deixou direto, né, para mim o aluguel, né? E você ficou lá até finalizar o curso? Fiquei até finalizar o curso. Daí, 3 anos de curso? 3 anos de curso. Eu e a Débora estudamos juntos, né? Fiz questão de colocar minha esposa para estudar, ela tem um chamado pastoral também, né? Importante isso. E os meus filhos, né, estudando normal. Eu lembro que o conselho do meu pastor José falou assim, ó, você está indo para estudar, mas os seus filhos, a vida continua para eles. Segue normal. Segue normal. E lá daí eu estudava, lá era regime semi-integral que a gente fala, né? Eu estudava de manhã, né, até meio-dia, daí à tarde tem as atividades, né, que você tinha que fazer, e à noite, né, trabalho em igreja, né, as escalas. Ajudar em uma e outra. Isso, né? E meus filhos foram crescendo dentro desse ambiente de igreja. Gustavo, desde pequenininho, em ambiente de igreja, a Ana Júlia também, hoje eles ajudam no ministério, né? O Gustavo hoje está com 22, é músico, né? A Ana Júlia está com 18, né? Ajuda na parte de mídia na igreja, e assim vai. Qual foi a importância para você ter saído de Sinop? Lógico, você saiu da tua cidade, foi para Curitiba veio para Sinop foi para Cianorte fazer o seminário. Mas em si, o seminário em si, para você, qual foi a importância para o seu ministério ter saído de Sinop e ter feito o seminário lá em Cianorte? Ah, me trouxe mais bagagem, né? Me trouxe mais bagagem, porque assim, né? Às vezes as pessoas estão nos assistindo, né? Ah, olha assim, ah, pastor. Né? Mas pastor, ele precisa se preparar. Assim como um médico, como um advogado, né? O médico, ele estuda lá, faz, né, os seus anos lá de vida acadêmica, tem a residência, né, e vai trabalhar com vidas, né? Se ele não for um bom médico, aquela pessoa pode morrer numa mesa de cirurgia. Um advogado, se não for um bom advogado, né, aquela causa que vale milhões pode ser perdida facilmente. E o pastor, ele também, porque eu estou lidando com almas. O médico, o que acontece? O médico vai lá, né, vamos dizer assim, ele conserta coração, né, ele desobstrui veias, né? O pastor é que ele trabalha com alma, Ah, já vi pessoas, se eu falar para a pessoa assim, ó, pula ali daquele viaduto, ela pula, porque ela acredita no pastor. Verdade. Que nós trabalhamos com a parte espiritual e com a parte emocional da pessoa. Verdade. A Bíblia fala que nós somos o quê? Espírito, alma e corpo. O pastor, ele trabalha com isso. Há uma responsabilidade. Daí, o que acontece? O seminário, ele veio para o quê? Para me dar essa bagagem. Para saber lidar com as pessoas, saber lidar no dia a dia, né? com o empresário, com a dona de casa, né? Com aquele senhor que é o catador de latinha, né? Com o jovem, com o adolescente. A gente trabalha com N problemáticas, né? Na verdade, vem muitas problemáticas para nós. Sim. E a gente tem que saber lidar. Até porque o ser humano hoje, ele passa uma dificuldade, ele vence aquela, outro dia é outra, e assim a vida vai seguindo. Quem nunca passou um problema
né? Uma falta de esperança, de fé, enfim, uma angústia, uma solidão, um sofrimento, enfim, uma enfermidade, que vai buscar na fé, né? Numa reunião, através de uma mensagem pastoral, uma resposta de Deus. Porque o Jober hoje pastor, mas lá no seminário se preparando, já foi e ainda é a resposta de Deus para muitas pessoas. Exatamente. Porque assim, a gente recebe o que? O dom. Nós nascemos com talento que Deus nos deu, né? Tem o talento nato, talento adquirido, né, ao longo do tempo, e tem os dons que Deus libera sobre a nossa vida. Mas como que eu vou usar esses dons se eu não sei? E o seminário, ele vem para isso. Os estudos, ele vem para isso. Né? O meu chamado é forte na área de discipulado, aconselhamento, treinamento de liderança. Quando eu fui para o seminário, tive uma matéria chamada Psicologia Pastoral. E aquilo ali abriu um leque. Abriu um leque para mim o quê? Para me aconselhar da melhor forma possível. Né? Tive matérias como teologia sistemática, que me ajudou demais a compreender, né, como ministrar, como, né, se comportar, né, diante de um público. Então, assim, hoje eu vejo, tem, né, pessoas que falam assim, acho que eu não preciso estudar não, para ser pastor. Fala assim, estuda. E outra, o modo de pastorear lá atrás era um. O jeito de pastorear hoje é outro, é mais complexo hoje. É mais complexo. Eu acompanhei os meus pastores lá atrás, na época da adolescência. Né? Acompanhei, fazia visita com meus pastores, estava, né, sempre junto de pastores, né? Porque o chamado pastoral, então eu queria ser um pastor. Sim. E daí hoje eu vejo, hoje a complexidade é outra. É outra complexidade. Tem, então, tem que ir renovando. Tem que ir renovando, as precisa de estudo. Além do seminário, eu tive que fazer outras formações, tive que fazer pós, e até hoje eu estudo. Né? Pretendo aí, se Deus me permitir, né, fazer um mestrado, né, dar continuidade nos estudos. Isso aí. Né? Porque, né, as pessoas precisam ser bem cuidadas. Bem cuidadas. E quando você terminou lá o curso, a ideia era a Sinop já, de fato, ou não? Na verdade, não. Eu fui para o seminário, né, com o pensamento de não voltar mais. Eu pensei assim, eu não vou voltar mais para o Mato Grosso. Porque a gente chega numa casa de formação de pastores, a gente pode ser convidado para ir para qualquer região Brasil do Brasil, mundo, né? ou do mundo, fora. Eu lembro lá na minha turma não, mas nas turmas que estavam à frente de mim, né? Do segundo ano, né? O terceiro anista. Tinha um pessoal que era da África, né? Tinha gente que era do Paraguai, que estava ali estudando. Né? Então, quando eu fui para lá, eu já fui com um pensamento. Por isso que eu dei todos os móveis. Deixei minha casa alugada aqui e falei assim, não voltaria. Eu acho que eu não volto mais. Esse foi o meu pensamento, né? Só que eu tinha uma aliança com o meu presbitério. Né? Meu presbitério é a igreja que me enviou, né, para o seminário. Eles estavam me sustentaram durante esses 3 anos, com ajuda de custo, para a gente se manter lá. E daí eu lembro, quando terminamos o seminário, né, eu vim para uma reunião do presbitério. E nessa reunião do presbitério foi definido para qual cidade eu ia, mas até então eu não sabia. Aí foi definido. Isso, daí foi definido. Daí, nessa definição, eu vim para Santa Carmen, onde eu fiquei pastoreando 6 anos lá. 6 anos. 6 anos. E ali foi experiência. Ali Deus nos colocou mesmo à prova. Até porque talvez, né, o líder, o pastor, aquela pessoa que terminou um curso, enfim, ela tenha e sabe do potencial que tem. Uhum. Aí quando você é convidado, né, ou dirigido para uma cidade pequena, Santa Carmen, 8 mil habitantes, 5 mil? Não, quando eu cheguei lá era 4 mil. 4 mil. E com a minha família, 4.004. Como foi para o Jober receber esse convite e ir para Santa Carmen, uma cidade pequena? Só que ia ser a igreja da cidade, né? Uhum. Como foi para você? Eu tinha ido na cidade uma vez só, que a gente foi fazer um teatro lá.
há muitos anos. Então depois eu nunca mais pisei Porque lá. já existia a igreja. Já tinha igreja lá. Só que eu nunca tinha, depois eu não pisei mais lá na cidade, né? E daí quando nós recebemos a notícia que nós íamos para lá, né, de início foi um choque, né? Foi um choque porque assim, qual que era a minha ideia também? Já que eu vou voltar para o Mato Grosso, eu devo voltar para Sinop, para ajudar meus pastores, para estar ali, né? E só que depois a gente foi entender que Deus estava trabalhando, né? E daí eu fui para Santa Carmen. No início eu não gostei da cidade, né? Porque eu tinha uma vida acelerada, eu sou acelerado. E a cidade é calma. Sinop, eu saí de Sinop, contexto, né? Eu trabalhando, fazia faculdade, trabalhava na guarda, né? E cuidava o quê? Dos jovens. E cuidar dos jovens exige você ter energia. Vou para Cianorte, tenho que estudar, tenho que servir as igrejas, fazer escala fixa nas igrejas, né? Então, vida acelerada. E isso levando filho, buscando filho, né? Para cima e para baixo, né? E daí venho para Santa Carmen. Chego em Santa Carmen, cidade calma, calma. Daí eu falei assim, vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. E eu lembro que em 2016, 3 de março de 2016, bem no dia do meu aniversário, e eu fui orar na igreja, de manhãzinha, umas 7 horas da manhã. E eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, para quê? Eu vou morrer aqui, essa cidade é muito devagar, tudo parado aqui, Senhor. Eu não gostei desse lugar, sabe a oração de Jeremias, sabe? Lamentando. Senhor, por que fizeram isso comigo? Daí eu falei assim, na oração, Senhor, se realmente tem um propósito nessa cidade, então coloque amor no meu coração por essa cidade. Eu quero amar essa cidade, né? E coloque amor no coração, né, dos meus filhos. Meus filhos não estavam resistentes, o Gustavo não, mas a Ana Júlia estava, né? Que ela queria estar aqui, em Sinop, os parentes moram aqui. Cidade grande. Exatamente. Mais movimentação. Queria estar aqui, entendeu? Porque os avós moram aqui. E daí, rapaz, Deus me visitou de uma tal forma depois que eu fiz aquela oração. Deus me visitou assim. Eu lembro assim que eu, né, tava ali orando, veio uma presença de Deus tão forte, comecei a chorar, caí no chão. Né? Tinha aquelas cadeiras de plástico, a igreja, né? Me embolei com as cadeiras de plástico. Eu acho que se alguma pessoa passasse lá na frente da igreja e olhasse lá, hoje o pastor tá chapado lá, tomou todas. Bebeu. Tomou todas. E eu caí ali no chão e Deus começou a me mostrar projeto para a cidade. Começou a mostrar projeto. E depois que eu fui, né, visitar daquela forma, eu levantei, né, tava chorando, né? Fui lá, lavei o rosto, fui para casa, cheguei em casa. Minha mãe, o que aconteceu? Minha mãe tava morando comigo. O que aconteceu, menino? Eu falei assim, nada não, mãe. Fui, tomei um banho, troquei de roupa, peguei a motinha, né, uma bis que eu tinha e saí para visitar o povo. E comecei a visitar, hein? Comecei a visitar. Daí ali comecei a ser conhecido na cidade. Visitava um, visitava outro e tal. E Deus começou a dar experiência, né? Um demônio que eu andei expulsando lá, moço. E Deus começou a dar umas experiências. Daí Deus começou a fazer eu vivenciar os projetos que Ele me deu. Né? Daí eu comecei a montar um projeto. Montei um projeto de música na cidade que foi sensacional. Durante os 6 anos, a igreja assim não tinha uma equipe de louvor. Reconhecido na Câmara Municipal o projeto. Isso, o projeto recebeu moção de aplauso, o projeto de música e o projeto de discipulado. Né? E daí, assim, o projeto de discipulado ganhou força na cidade, né? E daí o pessoal conhecia eu como pastor conselheiro. Né? Na época não tinha psicólogo na cidade, nada. O pessoal acabava indo lá na igreja para se aconselhar. E daí teve o projeto de música, teve esse projeto do discipulado, depois teve um projeto de terapia, né, que atendia mulheres e adolescentes, né? Daí eu ajudei muito, né, as autoridades da cidade, né? Quando tinha a inauguração de obras, sempre estava lá para dar uma palavra, tudo. Né? Tive assim uma vivência bem próxima, né, dos vereadores, prefeitos, né? Fiz amizade, né? Hoje, né, fiz amizade com o Padre Miguel, até hoje tenho amizade com ele, né? Que sempre tinha essa questão de resistência, né?
Evangélico, católico. Consegui, com a graça de Deus, assim, derrubar essa barreira. E daí nós ficamos 6 anos lá. Eu fui o pastor que ficou mais tempo lá, né? Porque, assim, em cidades pequenas o pessoal olha assim como cidade de passagem, né? Fica um pouco ali. 2 anos e vai embora. 2 anos e vai embora. Fiquei 6 anos lá. 6 anos. 6 anos. E, assim, Deus nos deu muita graça, né? Saímos, assim, num momento muito bom do nosso ministério, a igreja no auge, emancipamos a igreja era 18 anos, congregação. Conseguimos emancipar a igreja. A questão estrutural do prédio. Estrutural do prédio. Você foi lá, né? Teve algumas vezes com a gente lá, né? Então, assim, questão de som, estrutura, ar-condicionado, sala, gabinete pastoral, fizemos lá. Né? Já tinha o prédio que o antigo pastor fez. A gente fez a parte de acabamento, a parte de colocar som bom, a parte de estruturar a parte de equipe de louvor. Engraçado que eu não sou músico, né? Não sou músico nem canto, né? E Deus me deu a graça de deixar uma equipe formada. Nosso projeto de música lá tinha 40 alunos. Já pensou? Com apoio do Sicredi. Já pensou se o Jober não aceita o desafio de ir para Santa Carmen? Aí... Ou não ora também pedindo esse amor, né? Aí, Fernando, você falou algo, uma palavra, né? Desafio. Para mim foi um grande desafio. Hoje eu olho para trás, para mim, né, foi assim fundamental ter ido para Santa Carmen. Né? Santa Carmen, porque me ajudou muito na questão ministerial, me projetou, abriu a visão. De repente, né, eu estando aqui, né, na cidade, como um pastor auxiliar, né, eu não sei se eu ia ter essa visão ampliada, né? Não sei. Mas acontece, lá Deus nos projetou. Deus nos projetou e assim, e cumpriu uma promessa, porque Deus falou assim que tinha um povo para nós. Tinha um povo para nós. Né? E esse povo, eu tenho certeza que era ali, de Santa Carmen. Né? Nós fizemos história, e até hoje a cidade nos ama, o pessoal que está ali nos conhece, nos reconhece como autoridade, assim. Deixou um legado. Deixamos lá. Um legado. Quantas pessoas, quando você chegou, a igreja estava com quantos membros? Olha só, lá sim tinha mais ou menos umas 30 pessoas. Era mais mulheres e crianças, né? E não tinha homens. Não tinha homens. Os maridos estavam... Daí nós começamos a fazer um trabalho com jovens, começamos a fazer um trabalho para reestruturar a igreja, na questão de liderança, e eu comecei a batizar bastante jovens, e a maioria desses jovens eram homens. E depois começou a vir homens já, né? Começou a vir homens. E nós começamos a batizar e logo, né, demorou 2018 emancipei a igreja. Assumi a igreja em 2016, olha só. Assumi a igreja em 2016, 2018 eu assumi a igreja. Emancipei a igreja. Emancipou a igreja. Porque precisava de presbíteros, né? Precisava de um corpo criar masculino ali. Toda a liderança. E Deus, assim, fez muito rápido. Muito rápido, porque assim, a igreja era 18 anos de congregação. Quantos anos? 18 anos. 18 anos. 18 anos de congregação. E não rompia, então? Não rompia. E daí, assim, Deus nos deu a graça. Então, assim, eu peguei esse desafio. Peguei esse desafio e fui. A família toda, né? A Débora comigo, me ajudando. O Gustavo, né? Tocava violãozinho lá, me ajudava muito. A Ana Júlia era menorzinha ainda. Depois ela aprendeu a tocar teclado, daí ela ajudou também, né? Já na reta final. Mas ali, Deus nos ensinou, né, a ser fortes e corajosos. E nessa transição você deixou, lógico, deixou um legado, deixou a igreja, deixou, lógico, saudade no coração dos irmãos lá. Quantas pessoas ficaram quando você teve essa transição? Deixamos umas 120 pessoas 120 pessoas. Uma cidade do tamanho de Santa Carmen. É uma igreja grande. Igreja grande. Igreja grande. E um povo, assim, comunitário, que abraçava, tudo que a gente ia fazer, abraçava para fazer e tal, né? Fala assim, um povo aleluiado, né? Me ajudava muito. E assim, daí a parte mais difícil daí foi a questão da transição, né? Para mim. 6 anos? Foi 6 anos. 6 anos e ter que sair. Transição. Porque você queria um amor, né? Na verdade, assim, eu já estava colocando a minha casa à venda aqui para comprar uma casa lá. Definitivo. Para ficar lá. Eu falei assim, eu vou ficar aqui. Né? Vou construir uma história aqui, já estava fazendo projeto, né? As plantas das salas já estavam tudo pronta, deixei tudo lá, fiz boa parte da sala lá, né? E eu falei assim, agora eu vou fazer um projeto do novo templo,
vou construir um novo templo aqui, vou vender minha casa, construir minha casa aqui e vou ficar aqui. Eu gostei da cidade. Pegou o amor por ela. Peguei amor pela cidade. Perto de Sinop. Falei assim, vou ficar aqui mesmo. Né? E eu já tinha tomado essa decisão, eu e a Débora. E daí, rapaz, 2021, no meio de 2021, junho, por aí, veio uma irmã e falou assim, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Tive um sonho que o senhor estava sentado numa mesa, num banquete, tinha várias pessoas, tinha algumas pessoas da igreja, mas tinha outros rostos, assim, que não era da igreja. Mas esse sonho o senhor estava despedindo, estava fazendo um banquete de despedida. Eu falei, o senhor está querendo ir embora? Eu falei, não estou querendo não, minha irmã, estou querendo ir embora não. Ela, de repente só foi um sonho, né, pastor? Eu falei, acho que só foi um sonho mesmo. Isso em junho. Beleza, daí passa-se julho, agosto, né? Daí ali setembro, daí uma pessoa daqui de Sinop me liga. Ô, pastor Jober, tudo bom? Tal, tudo. Faz um tempo que a gente não se fala, né? Tal. Tô ligando pro senhor que eu tive um sonho com o senhor. Eu sonhei que o senhor estava colocando umas caixas dentro de um caminhão, os filhos do senhor chorando e tal. E o senhor colocando umas caixas no caminhão. O senhor está querendo ir embora daí de Sinop? De Carme? Né, de Santa Carme? Eu falei assim, não estava querendo ir não, mas agora comecei a pensar na possibilidade. Já é o né, porque eram duas pessoas que não tinham conexão nenhuma. Né? E daí eu tenho um quê com esse negócio de sonho, sabe? E daí contei para Débora, será, amor? Eu falei, amor, Deus não é. E daí tinha dia que eu estava pregando na igreja, que eu queria estar ali, e tinha dia que eu não queria. Começou aquela sensação, né? Aquela sensação. E eu lembro que eu fiz um retiro, foi o primeiro retiro que eu fiz com os jovens, rapaz. Numa chácara aqui, trouxe aqui, né, na estrada aqui entre Sinop e Carme. Eu fiz um retiro ali, uns 40 jovens ali, e Deus fez algo extraordinário, visitou e tal. E depois desse retiro voltei, daí no domingo seguinte eu tinha que dar a notícia que eu não ia ficar mais na igreja. Olha só. Porque daí eu já tinha vindo conversar com os pastores do presbitério, aqui em Sinop, já tinha conversado. Já feito uma... já tinha conversado, eu falei assim, né, ó, e daí eu lembro que o pastor, o presidente que eu conversei com ele, falou assim, ó, só que aqui em Sinop não tem campo. Cada pastor tá alocado. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, porque eu não podia sair muito para longe, porque a Débora estava terminando a faculdade, faltava um ano. O Gustavo estava entrando na Unemat para fazer engenharia. A Ana Júlia estava no IF, então, integral. Por aqui mesmo. E eu falei assim, Jesus. Eu falei, Deus, e agora? E o pastor falou assim, ó, aqui não tem campo. Eu falei, mas eu vou colocar meu nome à disposição. Né? Seja o que Deus quiser. Né? Ele deu sonhos aí para as pessoas. Daí eu conversei com os dois pastores que são amigos meus, o Aldrey e o Josué. Falei dos sonhos e tudo, né, e tal. E eu fui para a reunião do presbitério indefinida ainda. Fui indefinida ainda, para qual lugar eu ia. Eu já tinha conversado com o Josué, tinha conversado com os presbíteros dele, que teve um anseio, né? E tinha conversado de boca com o Aldrey, né? E eu fui para a reunião do presbitério meio indefinido. Lá que foi decidido. Né? Daí foi decidido eu ficar com o Josué. Auxiliar o Josué. Auxiliar o Josué. E daí foi o outro passo de fé. Né? Porque daí você tem que recomeçar de novo. Não sendo pastor da igreja, pastor você tem que passar por um período de adaptação. Né? Porque até então lá em Carme eu era, né, o pastor da igreja. Né, eu que ditava as regras e etc e tal, daí aqui tem que passar por toda uma adaptação, daí 2022 foi uma adaptação para mim, para minha família. O bom é que você já conhecia o pastor, já tinha... Sim, o pastor Josué, além de ser meu pastor, é amigo, né? E ele que transicionou os jovens com você. Isso. Nós somos Agora você amigos. está com ele de novo. Eu tô com ele lá, desde 2022, daí deu certo. Deu certo, as pessoas achavam assim, né? Alguns amigos nossos, pastores, né? Achavam assim, não, acho que não vai dar certo, né? Porque é 2 caciques para uma tribo só e tal, né? Não vai dar certo. E tá dando certo, Deus tá
bradando, Cada né? um está fazendo a sua parte. Cada um está fazendo a sua parte. Dentro do que foi chamado para fazer. Exatamente. Né? É como um casamento, né? Que eu falo, né? Sou casado com a Débora há 23 anos, mas ela não concorda com tudo. E eu também não concordo com tudo, mas tem o quê? O diálogo e tem os ajustes que precisam ser feitos. Acho que tudo tem um equilíbrio, né? E na vida, no ministério também é assim. Hoje nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso. E Deus está dando graça. A igreja cresceu, né? Hoje estamos com 2 cultos lá. Deus está abençoando, trabalho de discipulado sendo feito. Deus começou a abrir as portas para os projetos também. Esse ano foi aberto porta para os projetos. E Deus está fazendo algo extraordinário. Que maravilha. Rapaz, este é o pastor Jober. Às vezes o que acontece? As pessoas conhecem um pastor, um líder, um empresário, um irmão e não sabem um pouco da sua história. Eu acho interessante esse voltar ali, né? Dar essa marcha ré, olhar no retrovisor e conhecer um pouco da vida, da história. Inclusive, tem pessoas talvez lá na igreja que não conhecem a sua história. Tem pessoas que estão congregando com você como pastor delas, e elas não conhecem. O Jober, que namorou à distância 3 meses por telefone, não tinha internet na época, ou muito ruim a comunicação, que estava numa cidade, que foi para outra, que trabalhou na guarda, enfim. Talvez algumas pessoas lembram de você da guarda para cá, talvez. Né? Talvez pessoas que lembram você de Santa Carmen para cá, ou que lembram só de você agora ali na Ibirapuera, agora ali, na IPR ali. Então eu acho bem interessante a gente conversar e falar sobre isso. Eu acho que é legal, até para você, para todos que estão nos assistindo, né? Conhecer um pouco mais sobre o pastor Jober. E nós temos aí vários anos ainda para conversar, vários momentos para contar dos testemunhos, das vidas, daquelas experiências, enfim. Porque você está nessa igreja agora, está num novo desafio, né? Já está um tempo ali já. E eu acredito que algo grande vai acontecer gradativamente dentro daquela igreja. E se for naquela igreja, vai ser em outra igreja. Mas o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Exatamente. É o que eu falo, o meu passe é de Deus, né? O meu patrão é Deus. Se Ele mandar... Maravilha. Meu irmão, eu quero te agradecer pelo bate-papo, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá no Ibirapuera, na IPR Ibirapuera. O Jober está lá pregando, ministrando, dando curso. Vai lá fazer uma visita, você conversa com ele, toma um café lá e vai saber de mais histórias que ele tem para te contar lá. Aqui, todo o final de programa, nós pedimos para quem está conosco fazer uma oração. Então, eu gostaria que você pudesse olhar ali para a câmera, fazer uma oração para quem está nos assistindo, levando em consideração a tua história, decisões que você esperou em Deus, né? Locais que você foi até então não era para ter ido no teu coração, mas de repente Deus colocou um amor por isso, decisões que você tomou, enfim. Talvez tem pessoas agora esperando uma resposta de Deus, talvez estando num local que talvez não se agrada de estar lá, mas talvez é o momento de estar lá. Então, eu gostaria que você pudesse fazer essa oração nessa hora. Amém. Vamos orar então? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, em primeiro lugar. Paizinho, as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, de repente elas estão num processo, assim como eu estive, ó Pai, num processo de tomar decisão, de fazer escolhas. E eu peço que o Senhor esteja ajudando elas, ó Pai, direcionando nas tomadas de decisão. Que elas possam entender, ó Pai, qual que é o momento apropriado de tomar decisões, de repente até de mudar de trabalho, né, mudar de ministério, mudar de cidade. Sabemos que o Senhor é o Deus que tem o governo de todas as coisas em Tuas mãos. Então ajude, ó Pai, cada pessoa, Senhor. Aqueles, ó Pai, que de repente, ó Pai, estão confusos ainda, que o Senhor esteja trazendo agora, Senhor, sabedoria. Que o Senhor esteja colocando os pensamentos, ó Pai, no lugar, para que eles possam tomar, Paizinho, as decisões mais apropriadas e nos momentos mais certos, ó Pai. Desde já quero te agradecer por essa oportunidade. No nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, Jober, pelo Eu que bate-papo. agradeço, Fernando. E nós teremos outros bate-papos ao longo dos meses, dos anos aí, porque eu sei que milagres vão acontecer aí e você vai estar no meio desse mover de Deus aqui. Amém. Obrigado pelo convite. Maravilha. Você que esteve conosco até agora, que Deus te abençoe você, a sua casa, a sua família e nos vemos no próximo programa, tá bom? Deus abençoe.